E é isso aí. Muito bem. 17 horas, 6 minutos do dia 6. Opa, chegou mais uma pessoa. 17 horas, 6 minutos do dia 6 de maio de 2021. Cá estamos, diretamente de Brasília, capital do Brasil, do Planalto Central, para fazer a 53ª live de 97, envolvendo os 482 finalistas das 97 categorias, distribuídas nas modalidades Criação, Produção e Convergência, da sexta edição do Prêmio Profissional da Música, que teve seu início em 1º de julho de 2020 e terá o seu encerramento na semana de 11 a 15 de agosto, tendo as suas cerimônias de premiação em 14 e 15 de agosto de 2021. Nesse momento em que eu inicio, eis que chega o carro da Pamonha, com alguns minutos atrasados. Ele normalmente passa às 15 para 5, mas ele hoje se atrasou e está aqui fazendo a propaganda dele. Mas, enfim, peço desculpa aqui aos nossos convidados, porque nós estamos aqui, gente, para conversar e eternizar opiniões e percepções dos finalistas da categoria Espetáculos Infantis, né? Todos nós aqui, quem nos acompanha, sabe do nosso grande interesse em aprofundar não, mas maximizar a visibilidade daqueles que têm trabalhos realizados para o público infantil. E hoje o nível aqui está altíssimo, né? Temos aqui já Paulo Bira, temos aqui já meu amigo Eduardo Pio, do Super Pump. Entrando aqui agora a nossa querida Lívia Matos. Temos. Ô, Lívia, seja bem-vinda. Temos aqui Pipo Pegoraro. E temos aqui, acredito eu, não sei se uma finalista ou uma pessoa participando, que é a Kênia Macedo. Alguém é amigo da Kênia Macedo? A Kênia canta comigo na banda dos brasileirinhos. Então legal. Então vamos lá, já que você, Paulo, que foi o primeiro a chegar, já falou que a Kênia canta com você, afinal de contas, assim, essa live a gente gosta de fazer aqui entre nós, com direito à presença de qualquer pessoa próxima ou não próxima, porque a ideia é coletar, é vocês se conhecerem, para a gente deixar bem clara a nossa essência, uma essência não competitiva, mas sim colaborativa e coletiva, em benefício dos profissionais, que obviamente se submetem a essa exposição e esse reconhecimento coletivo, e que, por conta desse critério horizontal de participação, de votação em 3 etapas, a gente chega num escolhido. Mas o importante é que essa categoria está muito ricamente representada. E aí, Paulo, a ideia inicial, assim, muito rapidamente, assim, ou concisamente, saber quem é Paulo Bira, por que o Paulo Bira está nessa live e também saber, Paulo, que eu estou fazendo aqui? Da onde que você está falando e se você já conhecia a galera que está aqui como finalista ao seu lado. Bom, bastante coisa, né? É o seguinte, eu sou o Paulo Bira, eu sou músico já há muitos anos e eu comecei a fazer música para criança quando eu tive filho. Ou seja, eu sou músico há mais ou menos uns 40 anos, eu faço música para criança faz só 20. E eu comecei meio informalmente, eu nunca fui muito de estudar pedagogias e etc, porque eu sei que tem gente da música que vai muito para esse lado também, né, da música infantil. Uhum. Mas eu sempre tive uma abordagem pelo lado musical mesmo, e é um trabalho basicamente musical. Uhum. Sim, estou muito feliz de estar aqui nesse prêmio e estou muito feliz de estar entendendo como esse prêmio funciona. Eu acho que é uma coisa bacana, eu acho que é uma coisa até nova, arrisco dizer que é uma coisa até nova no meio musical brasileiro, né? Porque os prêmios que existiam até hoje no Brasil, os prêmios de música,
sempre foram uma coisa muito ou entre gravadoras, produtoras, ou alguma coisa de jornalistas, sempre teve alguma coisa, alguma curadoria, digamos assim. Sempre teve um clima vertical, né? E esse prêmio, tô com essa sensação de que é uma coisa bacana. Esqueci de falar, eu sou de São Paulo, capital, e é daqui que eu falo. Só não falou o nome do projeto que você está representando aqui. É isso aí. O projeto se chama Brasileirinhos, Música para os Bichos do Brasil, e é um projeto baseado numa série de livros de Lalau e Laura Beatriz. O Lalau é um poeta que faz poesia para criança, muito bom, muito bacana, quer dizer, eu sou suspeito para dizer, porque eu sou, além de ser parceiro dele, eu sou muito fã dele. E a Laura Beatriz é ilustradora. E eles lançaram essa série de livros, que chamava-se Brasileirinhos, Poesia para os Bichos do Brasil. E eu conheci essa série de livros justamente nessa época que meus filhos eram pequenos e tal, e eu estava querendo. Eu sou, como eu disse, a minha formação é musical, eu sou basicamente músico, meu negócio é produção, arranjo, notas. Eu nunca fui muito letrista, muito para esse lado, e aí, então, quando eu encontrei o Lalau e as poesias dele, foi o que faltava para mim. Parece que encaixou. Eu peguei, quando eu conheci a poesia do Lalau, falei, é aí que eu vou investir a minha música. Ô Paulo, só para contextualizar assim, cronologicamente, a partir desse momento aí que você, segundo você, são 20 anos, né? Que você começou a trabalhar com um público infantil, você deu continuidade? Dá continuidade? Sim, na verdade, começou como uma coisa tímida, e foi se intensificando. Na verdade, é ao contrário do que você falou. Não é que ele começou lá em cima e depois, né? Não, comecei timidamente, primeiro só compondo e cantando para as crianças próximas e testando. Aí, quando foi em 2005, eu gravei um CD que foi encartado no livro. Nessa série de livros, teve um CDzinho que foi encartado, e a partir daí que eu comecei a fazer shows. Primeiro uma coisa mais assim, livraria, daí depois comecei a fazer algumas coisas em escola. Aí em 2009 eu lancei um CD que era independente do livro, Brasileirinhos, Música para os Bichos do Brasil. 2013 eu fiz o volume 2 dos Brasileirinhos. E daí de lá para cá, sempre fazendo shows e tal, temporadinhas, tocando aqui e ali, fazendo coisa em escola, esse tipo de coisa. Muito bom. E agora estamos inaugurando nosso canal no YouTube. Vamos começar a subir um monte de vídeo da gente cantando. Muito importante, legal. Vamos aqui passar para a sua direita, quer dizer, para a minha direita e a sua esquerda, para o Eduardo Pio, o pai do Benjamin, que 18 horas tem que pegar o Benjamin com a sogra. Ele que está aqui representando o Super Pump, que eu sei do Eduardo, porque na terça-feira ele também está na final de CD, álbuns e DVDs infantis, com o projeto semelhante, e também como espetáculo. Ele que, como falou você, Paulo, é um educador, né, uma pessoa realmente voltada para a musicalização infantil, tem um trabalho belíssimo em Belo Horizonte. Já sei mais de você do que você imaginava, Eduardo. Vai lá, se apresenta aí para a galera aí. Já conhecia a galera ou não? Não conhecia não, fiquei conhecendo também. Eu acho que o universo da música infantil é muito grande, né? E isso é muito legal. Assim, isso é belíssimo, assim, estar conhecendo tanta gente, né? Lá na live que eu fiz terça com você, né, Gustavo, lá com a turma, né, com o Macaco, com aquele rapaz que faz o som de terror para criança, achei um barato. É o Ricardo Severo. Ricardo Severo, tem qual que é o nome do outro? Daquele o pianista. Outro é o Fábio Caramuru. Dó, Ré, Mi, Fonfon, né? Legal pra caramba. Dó, Ré, Mi, Fonfon, exatamente. Então, assim, foi muito legal conhecer aquela galera. E eu tô feliz que você tá sabendo já o nome do meu filho e onde é que eu moro, hein? Tô gostando. Só falta a senha do banco, vai lá. Se eu achar, quer dizer, se você quiser repartir prejuízo, né? O pessoal andou compartilhando aí de forma ilegal os dados de 200 e não sei quantos brasileiros. Vou ver se acha o seu nome lá, viu? Tá. O meu foi achado, porque
Todo dia chega um e-mail aqui para mim, sei lá, de coisa que eu estou devendo, do Ministério Público, do Detran, dos Correios. Nossa, que chatice. Pois então, galera, sou de BH. Os trabalhos, né? Assim, a pergunta do Gustavo para falar dos outros trabalhos, eu realmente estou conhecendo todos agora. É uma alegria enorme, assim, trocar ideias, né, com profissionais que trabalham em música infantil, trabalham em espetáculo infantil, porque eu, além de ser compositor, né, eu interpreto o Super Pump, que é o meu personagem de música infantil, porque o Super Pump mistura as minhas músicas autorais, tem uma contação de história, tem um espetáculo que envolve performance teatral. Eu também sou professor de musicalização infantil. Então, assim, é muito legal a gente ter contato com outros profissionais que também estão aí no Brasil afora, trabalhando música infantil. Eu acredito que cada um tem uma perspectiva sobre a música infantil, sobre o espetáculo infantil, né? Porque aqui é o espetáculo infantil. Uhum. E eu trabalho, né, assim, já tem quase 20 anos como professor de musicalização infantil. Comecei bem novinho mesmo, assim, né? Foi uma experiência maravilhosa. No início eu não queria ficar, porque eu falava assim, gente, meu Deus, eu quero ser só compositor, quero ser um violonista. Só que aí ali fui me envolvendo com as crianças e foi um barato, assim. E aí eu via, às vezes, as professoras chegarem com solicitação de música, eu falava assim, meu Deus do céu, gente, como é que eles vão dar essa música para criança? Parece que eles não convivem com a criança. E aí eu comecei a compor para as crianças, para elas se envolverem com as canções, né? Para elas terem o entendimento da canção. E aí eu comecei a compor e eu sempre guardei as minhas músicas comigo, né? Assim, eu nunca tive uma intenção de tirar a música ali da sala de aula que eu fazia, né? Então, sempre compus muito, tem muita coisa guardada. Mas até que no final de 2017, assim, de tanto os amigos falarem, pô, cara, mas por que você não cria o seu né, o Edu, professor Dudu, né? Na época eu era conhecido como professor Dudu. Por que você não cria um projeto infantil, professor Dudu? Eu falei, não, gente, não é professor Dudu, não. Apesar de eu achar fofo, assim, professor Dudu. Mas eu falei assim, eu não quero uma coisa que vá marcar, assim, que tenha, né, uma relevância de nome. E aí o Super Pump, né, é um personagem que eu criei, assim, que ele tem uma ligação com Belo Horizonte, né, Super Pump, é de Super Pampulha, mas Pampulha ia ficar muito grande, Super Pampulha ia ficar uma coisa muito gigante para criança, eu acho que, enfim, não ia ficar lúdico. Aí eu reduzi. E o Pump também, o Super Pump, mesmo eu faço essa brincadeira, né, com BH, a gente quer que o Brasil inteiro conheça o Super Pump, né? As músicas não estão feitas para ficar em Belo Horizonte, ficar atrás das montanhas. Pelo contrário, a gente tem a intenção de que as músicas possam ganhar fronteiras e, né, enfim, que possa chegar aos ouvidos das crianças por esse Brasil, né? Uhum. E é muito legal o prêmio, né, Profissionais da Música, abrir as portas para a música infantil, né? Abrir para as crianças, né? Porque a gente está formando o público, né? Apesar de que a criança, hoje em dia, ela tem várias audições, né? A audição da criança, hoje em dia, é muito difusa. Uma vez eu fui fazer Só um acréscimo aqui, tá. Pio. Formando público e, quem sabe, até futuros profissionais da música, né? Sim, com certeza, né? Então, assim, por exemplo, eu já fui uma vez, foi muito engraçado, foi o ano passado, né? Nós somos em 2021. Antes da pandemia, eu toquei num carnaval, fui selecionado no edital da Belo Tour para tocar num palco na periferia de Belo Horizonte. Eu adoro tocar em periferia. Só que ao mesmo tempo que é muito legal tocar na periferia, a gente tem uma realidade que às vezes é muito dura para quem é profissional da música. Você chega lá, as crianças, você faz todo um espetáculo preparado, com contação de história, e as crianças estão querendo batidão, estão querendo uma rocha, estão querendo isso aqui. Você fala, meu Deus, não, aqui, muito carinho, o som, né? Enfim, você tem que saber se virar, mas você vê que são crianças. Eu acho assim que a gente tem que povoar o mundo com música infantil, com mais coisas infantis, né? Assim, para as crianças. Que mesmo que seja um som arrojado, pode ser. Eu acho que as crianças precisam ter esse contato também desde cedo, né? O Super Pump, quando eu fui fazer as primeiras canções, eu falei assim, não, gente, eu vou chamar aqui para fazer os arranjos para mim, tem que ser um cara assim que eu confio que vai fazer as minhas maluquices. Não sei se o pessoal já ouviu falar do Rafael Macedo, é um cara bacana, já abriu o show do Hermeto Pascoal, o Rafa Macedo, ele é maluco. Falei, bom, esse cara é perfeito para abrir, para fazer os arranjos, né? O Rafa Macedo é maravilhoso, né? Então ele foi o arranjador, né, do meu primeiro e segundo disco, do terceiro disco, que vai ser gravado agora em junho, estou lançando agora
em maio, meu segundo disco, né, que se chama Uma Volta, já lancei Uma Aventura no Mundo do Tudo é Possível. Vou fazer a estreia do espetáculo Uma Volta também, agora em maio. E aí eu falei assim, gente, eu preciso fazer um espetáculo, um trabalho musical para as crianças, um espetáculo, apresentar algo para as crianças que tenham nuances musicais. Né? Eu acho que assim, se a gente ficar escondendo das crianças, não, porque eu tenho que fazer isso muito simples, isso muito aquilo, acaba que a gente também perde assim um pouco assim a oportunidade de apresentar para a criança, sabe, coisas, novidades, brincadeiras. E assim, claro que eu nunca vou perder. Bom, eu penso que o meu espetáculo infantil, eu coloco contação de história, brincadeira, o envolvimento é muito grande com a criança. Então, assim, mas ela também tem que ouvir música. Né? Então, assim, é um espetáculo infantil de música e a criança tem que ter acesso a diversos conteúdos de música, seja rock, seja pop, seja o maculelê, né? Porque eu sou a favor do maculelê, né? Que é o funk, né? Assim, mas que o funk seja apresentado para a criança sem ser uma letra depreciativa, né? Sem ser algo que vai falar mal da mulher, que vai falar mal, né, do ser humano. Eu acho que a criança pode ter, assim, o contato desde já com diversos tipos de ritmos. E foi mais ou menos isso que né, no espetáculo eu abordo. Eu brinco com rock, eu brinco com um pouco de axé, eu vou fazendo umas nuances e claro, com arranjos que são, né, tem um certo vigor de trabalho, né, porque era uma coisa que eu queria também, sabe? Eu acho que a gente pode mostrar para crianças algo que vai ficar marcado para a vida delas. Né? Então, isso para mim é importante. Ô, gente, eu não vou falar mais, não. Um beijo. Prazerão conhecer o Paulo. Deixa eu ver aqui, a Lívia. Deixa eu ver quem mais está aqui, gente. O Gustavo da Quênia, Letícia, Paulo Billy e Pipo Pegoraru. É isso, né, gente? Eu falei errado, vocês me desculpem. Mas é isso. Muito feliz de estar aqui. Ô, Pio, você é uma figura, bicho. Agora que você é o Pio, vamos acrescentar um P e vamos para o Pipo. Vai lá, Pipo. Seja bem-vindo. De onde você fala, Pipo? Qual o trabalho que você representa? E se você já conhecia a galera, não, né, Pipo? Ou já? Olá a todos. Muito prazer estar aqui. Tem um mau contato aí, eu acho. Eu não sei dizer exatamente. É como se você estivesse lá longe com o som, como se a conexão tivesse com algum probleminha. Vem cada depois no celular ou no computador, se não está pela metade. Tá fazendo assim, ó. Bim, 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 bim. Vai lá, fala aí, Pipo, vai lá. Melhorou assim? Agora tá ótimo. Melhorou bem. Vai lá. É o Osmar. Osmar Contato. Eu tô no celular, a conexão tá meio ruizinha. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Primeiramente, boa tarde a todo mundo. Um prazerzão estar aqui com vocês, compartilhar, já sacando duas histórias muito legais de vida na música, né? E a gente sai um pouco da bolha que a gente está acostumado a conviver, então muito legal estar aqui e conversar com vocês. Então, eu falo de São Paulo, me chamo Pipo, nasci aqui em São Paulo, me formei também, não me formei em música, sou formado em comunicação, mas a música sempre foi muito mais importante na minha vida do que qualquer outra coisa, então automaticamente me envolvi naturalmente, automaticamente com música desde sempre, e eu sou músico, eu acompanho alguns artistas, produzo também, trabalho com produção musical, então faço trilhas sonoras para documentários, filmes. Já trabalhei mais com uma área publicitária, mas hoje em dia eu estou bem voltado mais para a parte artística, que é onde me completa muito mais, eu fico muito mais feliz em fazer isso. E eu estou aqui representando o espetáculo do Rodrigo Andrade, chamado Poronominare, que é baseado numa lenda indígena do povo Baré. E
ele é uma trilha que foi muito interessante de ser feita, porque foi uma proposta do Rodrigo por conhecer outros trabalhos que eu já tinha feito, e ele é bonequeiro, né? É um espetáculo de bonecos. Ah, que legal. É muito legal. E foi muito interessante, porque foi a gente criar toda uma atmosfera e um clima sonoro baseado nessa concepção bem mitológica, ao mesmo tempo trazendo muitos elementos da floresta, muitas imagens, né? Então eu explorei bastante esse cenário imagético para criar as composições. É para falar sobre o meu trabalho ou para falar sobre... Eu estou viajando aqui. Você só não pode falar bem do Bolsonaro, o resto você pode falar. Isso está tranquilo. E aí foi... Você falar bem do Bolsonaro, a gente te expulsa daqui agora. Ufa, ufa. Tá tranquilo, isso não vai acontecer de hipótese alguma. E, enfim, eu tenho outros trabalhos também, eu tenho um trabalho autoral meu, eu tenho 3 discos de canção, um disco de música instrumental. Ultimamente eu a gente fez uma live pela Aldir Blanc de um projeto de música infantil chamado Casa Bagunçada, tem até no YouTube, se vocês quiserem dar uma sacadinha. Depois eu vou pedir para que, desculpa te interromper, Pipo, mas vocês que estão aqui na live, vocês podem compartilhar aqui dentro da live os canais de YouTube de vocês, e se quiserem também compartilhar lá no WhatsApp criado, que vem sendo construído com os finalistas, fica à vontade, tá? Beleza. Lembrando que, como o Eduardo, eu vou ter que pegar meus filhos também. Eu tenho 2 filhos, um de 6 e um de 4. Eu vou ter que pegar eles também às 6. Então, eu vou ter que sair. Posso ficar até um máximo às 6. Enfim, eu não vou me alongar muito, mas eu estou migrando muito por esse universo de música infantil, por conta também dos meus filhotes, e esse convívio, essa criação coletiva que a gente vem desenvolvendo junto, inclusive músicas que a gente cria junto em casa, vem parar no repertório familiar e disco, e começa a virar uma coisa muito louca que enfim, vai acontecendo. Então é um universo que eu também me despertou muito, eu sempre gostei, já tinha trabalhado com peças de teatro e tal, mas ultimamente, assim, eu tenho foco bem prismado para esse olhar. Daqui do grupo eu conheço a Lívia, a gente já trombou algumas vezes anteriormente, mas é um prazerzão conversar com todos e que massa. Ô, Pipo, só para você saber, mas o Eduardo Pio, de Belo Horizonte, aí que está do seu lado esquerdo, do meu lado esquerdo, ele falou que tinha que sair 6 horas lá com o Benjamin, mas eu não sei o que aconteceu, ele só saiu 6h30, viu? Eu não sei se o Benjamin atrasou, mas ou se o relógio dele se atrasou. Vamos lá, Lívia. Não, só... por incrível que pareça, minha sogra atrasou, tipo assim, uns 15 minutos, que a gente terminou 6h13, que eu me lembre. Chegou 6h15. Vai lá então, Lívia. Seja bem-vindo novamente. Você já é finalista em outras categorias. Quais mesmo, Lívia? Isso, eu sou finalista em 5 categorias. 5, né? Parece que você deve ser boa em alguma coisa nessa vida. Alguma coisa deve prestar, né? Mas eu estou como compositora de canção, né? Autora de letra e música, como compositora instrumental, como instrumentista feminina, como espetáculo infantil e a categoria norte-nordeste, né? Da nossa de música. Muito bem, Lívia. O Pipo já te conhecia. E o Paulo e o Eduardo, você já conhecia? Eu acho que a gente não se conhece, né, galera? Que a gente se conhece assim no meio dos camarins. Eu já cruzei a Lívia algumas vezes por aí, mas tudo bem, tá? A gente já se encontrou por aí, mas é que às vezes eu ando disfarçado, entendeu? Tá bom. Às vezes eu faço trabalho de backstage, sabe como é? A gente tem que se virar, né? Vai lá, Lívia, se apresente-se para quem ainda não lhe conhece e fale um pouco do seu espetáculo, né? Tá bom, gente. Eu sou Lívia Matos, eu sou de Salvador, estou falando de Belo Horizonte, aqui pertinho de você, Super Pump, mas eu moro em São Paulo e, enfim, casa do namorado aqui.
tentando manter o namoro na pandemia, um desafio grande. Peraí, o namorado é em Belo Horizonte, na Bahia ou em São Paulo? Não estou entendendo. O namorado é em Belo Horizonte, onde eu estou agora. Ah, tá. Eu comecei a minha história na música no circo de Beira de Mar, de Salvador, que é o Circo Picolino, que tem uma linguagem, uma estética, uma poética muito antropofágica própria, sempre teve banda ao vivo e tal. E aí eu entrei nesse circo e comecei a trabalhar, primeiro como circense, logo eu comecei a tocar sanfona, a princípio muito despretensiosamente, só que a música me pegou, peguei amor. E daí, então, assim, sempre minha relação com a música começou com a relação com o picadeiro, primeiro, para depois virar uma relação com os palcos. Peraí, só uma coisa para eu interiorizar. Você é de uma família circense? Não. Eu sou de Salvador, minha família, parte de pai do sudoeste da Bahia, cidade chamada Nova Canaã, parte de mãe do Recôncavo. Quem é artista na família também é meu irmão, que é artista visual. Eu entrei, é que se eu vou contar como eu entrei no circo, vai ser aqui, já vai acabar lá. Tá. Não, é que eu achei que você tivesse nascido no circo. Não, eu entrei no circo com 16 anos, mais ou menos, comecei a tocar com 17, na véspera do vestibular. Faltando um mês para o vestibular, eu tinha uma tia que tinha uma sanfona, pedi a sanfona para ela, quando ela morresse, né? Eu falei, tia, quando você morrer, me dá essa sanfona. Ela falou, não, espera eu morrer não, é sua. Me deu a sanfona, eu parei de estudar para o vestibular, mas deu certo, passei em primeiro lugar, foi bem, fiz sociologia, e comecei a trabalhar com circo e música, sendo que com a música foi a primeira experiência com o picadeiro nessa relação dialógica entre música e cena, né, entre música e o que está atuando nos palcos e picadeiros da vida. E logo, em pouco tempo, eu estava em bandas e tal, tive uma experiência... Teve uma experiência e me parece que a internet não gostou muito da sua experiência. Bem ligada, bem de crise. Travou aqui para mim, travou para vocês? Mas já destravou, vai lá. Ah, pronto. Então minha história com a espetáculo infantil começou desde então com o circo e nessa relação da música que começou ligado à cena e foi concomitante seguindo as duas trajetórias, né? Uma trajetória de música, de instrumentista, de cantautora, né? Uma parte que eu sou de... acompanho outros artistas, outra tem meu trabalho autoral, na música e no circo. E a minha grande paixão é essa interface entre as duas coisas, entre a música e o circo. E a Sanfonástica Mulherlona veio justamente dessa paixão. Assim, eu fui desenvolvendo vários trabalhos a partir dessa interface entre circo e música. Dentre eles, eu fui fazer uma pesquisa, que é uma pesquisa de memória, de registro, né? De memórias, de narrativas, de ciências veteranos sobre a música no circo. Esse projeto está virando documentário, está um pouco parado agora, mas ele vai sair via Rumos Itaú Cultural, e eu vou estar dirigindo esse documentário a partir desse material, que são mais de 51 entrevistas, né? São 51 entrevistas no Brasil todo. Então, a Sanfonástica Mulherlona, que, para quem não conhece, eu me visto de circo, assim, e toco sanfona dentro desse palco picadeiro, eu faço uma espécie de circo-concerto, assim, eu brinco que as pessoas falam que muitos querem fugir com o circo, né? Mas foi o circo que fugiu com ela, né? Ela metaforiza essa pesquisa sobre a música no circo, ela metaforiza essa liberdade e autonomia do circo itinerante, assim. Então, ela é muito livre também na forma de atuar no repertório. Tem muita música autoral mesmo feita para ela, mas ela, às vezes, por exemplo, ela se dá de uma forma de uma interação minimalista, né? Então, eu entro no espaço e relaciono com as pessoas que estão lá e com aquele espaço, que muitas vezes é a rua, né? O grande palco, assim. E adoro chegar em lugares que eu não sou esperada. A Sanfonástica Mulherlona ama chegar em lugares que não está sendo anunciado. Simplesmente chegar lá, e com isso já passei situações muito interessantes, que eu posso contar depois, na próxima rodada. Então, assim, a Sanfonástica veio depois de uma sequência de criações minhas cênicas musicais, assim, eu sou dessa pira do tesão entre circo e música, cena e música, trabalho muito com dança, com teatro e tal, mas tenho essa pesquisa aprofundada nessa interface. E convido vocês todos para conhecer a Sanfonástica Mulherlona da forma que dá agora. Mas é isso, depois eu compartilho alguma imagem que dá para entender melhor o que é essa figura. Muito bom, hein? Muito bom. Olha só, ontem nós tivemos uma live com os finalistas da categoria Engenheiros de Masterização. Quem trabalha com música aqui talvez já tenha ouvido falar em dois engenheiros históricos do país. Um se chama Carlos Freitas e o outro se chama Ricardo Garcia.
Ou seja, nós tivemos uma live ontem com esses dois e mais outros 3 gigantes, porém mais novos e tal, no mundo da masterização. E eu fiquei profundamente emocionado de ter, né? Assim, de forma espontânea, que as pessoas se inscrevem espontaneamente, a presença dessas 5 figuras aí, com esses dois aí. E aí fiquei até um pouco assim, sem assunto, né? Porque o que eu vou falar com 2 caras daquele tamanho? Agora, transportando para hoje, o que eu vou falar com vocês no que se refere a essas 4 histórias de dedicação à arte, à cultura, à música e às crianças, cada um com pelo menos 20 anos de carreira, que no final das contas é uma grande declaração de amor ao próximo. Vamos botar assim, do que a gente pode falar aqui? Deixa eu me concentrar. Paulo, Diga. me diga aqui uma coisa, então. Vamos falar do seu modelo de sustentabilidade, ou do seu modelo existencial. Como você sincroniza criação e existência trabalhando com... A Lívia está perguntando se faltou a Letícia. Lívia, a Letícia é a coordenadora de produção do Prêmio Profissional da Música. Ela fica assim me policiando para depois me dizer, pô, Gustavo, não fala isso, não fala aquilo. Não. Mas também ela fica aqui, ó. Ah, legal, bacana. A Letícia, só para vocês saberem, ela trabalha com produção do Prêmio, mas ela é atriz. Né? Ela trabalha com teatro em Brasília há muitos anos, ela trabalha com carnaval de Brasília há muitos anos. É uma figuraça. Ela só tem essa frescura de não querer botar o rosto aqui, né? Mas tudo bem. Faz parte. Vai lá, Paulo, conta aí pra gente. Eu gostei desse gancho aí que você levantou, dessa coisa da dedicação, né? Porque eu tenho uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que deveria ser uma regra mundial, mas infelizmente não é. E trabalhar e ganhar dinheiro são 2 coisas totalmente diferentes. A gente quer muito que as coisas se juntem, quando elas se juntam é uma alegria imensa. Mas, infelizmente, trabalhar e ganhar dinheiro nem sempre anda junto, né? E na minha vida, isso aí foi muito patente, porque, por exemplo, quando eu comecei a fazer esse trabalho para criança, até o lançamento do primeiro disco foi tudo no amor, tudo na faixa. Lógico, eu tenho meus esqueminhas, tenho o estúdio em casa, então fui gravando, chamando os amigos e tudo na faixa, naquela coisa, né? Então, realmente, quando você falou essa coisa da dedicação e do amor, é isso mesmo. Que o primeiro disco dos Brasileirinhos foi fruto das minhas horas vagas, né? A hora que eu não estava trabalhando para ganhar dinheiro, para ganhar meu sustento, aquela horinha que eu tinha ali, eu falava, pô, deixa eu criar, deixa eu gravar, fazer um arranjo, fazer uma coisa. E então é isso, eu acho que tem que ter mesmo muito amor e muita dedicação. E tem uma outra característica, outra coisa que eu acho que é curioso, né, de contar, que é assim... Só um parênteses, Paulo. Então não dá para se concentrar só em trabalhar para o público infantil. Você tem que estar ali no meio, né? Eu acho que tem gente que consegue, sabe? Assim, eu acho que é uma questão como eu falei, você trabalhar e ganhar dinheiro são 2 coisas diferentes. Quando você consegue juntar, é uma alegria muito grande. Eu acho que se você tiver espaço de manobra, principalmente, porque você não vai sair de cara já, não é que nem você arrumar um emprego, você vai ter um salário a partir do dia tal e pronto, acabou, entendeu? É investimento, você investe, você recupera, então você tem que ter esse espaço de manobra, né? No meu caso específico, eu sou uma pessoa de muitos interesses. Eu faço música experimental, eu tenho trio de improvisação livre, eu faço o groove, eu já tive banda de rock nos anos 80, já toquei reggae nos anos 90, né, já tive um pezinho no pop, já desisti do pop, já trabalhei como técnico de som, já trabalhei em estúdio, já fiz um monte de coisa. E eu tenho interesses múltiplos, né? Inclusive uma coisa que o Edu falou, né? O professor Dudu estava falando essa coisa da diversidade da música infantil. Uma das coisas que me levou para fazer música infantil foi justamente essa questão de perceber como as crianças são abertas para todos os tipos de música, sabe?
Então, eu sempre, dentro do trabalho dos Brasileirinhos, lógico, por ser um trabalho chamado Brasileirinhos, de música para criança, eu tive a preocupação de ser brasileiro, lógico. Tem um monte de referências de músicas brasileiras e tal. Estudei bastante coisa para poder fazer esses discos, mas não necessariamente. E aí tem músicas ridiculamente simples, tem músicas complexas, tem músicas com harmonias estranhas, eu procuro abrir o leque, né, para provocar o ouvido da criança, sabe? Você não pode subestimar, né? E outra coisa interessante nessa história é que eu era baixista. Quer dizer, eu sou baixista, minha formação, meu primeiro instrumento sempre foi o baixo. E aí, quando eu comecei a fazer os Brasileirinhos, eu comecei a procurar uma pessoa para cantar as músicas, porque eu não queria cantar. E eu simplesmente não achei ninguém, e aí fui obrigado a cantar. Então, de repente, eu era uma pessoa que estava acostumada a ficar lá no fundo, tocando o baixo, quietinho, de repente eu estava lá na frente, e aí que eu comecei a sentir, foi tudo muito orgânico, né, o meu processo, porque eu comecei a sentir essa falta que o Edu falou também, dessa coisa de contar história para criança, de fazer... Eu saquei que se eu simplesmente fosse lá cantar as músicas, fazer um show, nosso show é de música, não é teatro, não é nada, é um show de música para criança. Mas eu senti esse lance, entendeu? Então eu comecei a fazer umas, contar umas historinhas, falar um pouco sobre os bichos, dizer onde que o bicho mora, fazer umas adivinhas e nessas eu fui conseguindo montar esse espetáculo e deixar ele... Mas assim, o que eu fico feliz é porque foi um processo muito orgânico, né? E é o que você falou, é muita dedicação e é isso, e a gente depende, infelizmente, a gente ainda depende muito de verba pública, né, de patrocínio, dessas coisas, assim, né, porque o mercado, o tal do mercado, ele não dá conta, né, disso aí, o mercado é muito centralizado, o que dá dinheiro é música pop, é algumas coisas, né, o infantil, infelizmente, é muito depreciado, né, apesar de, como você falou, ter muita gente fazendo, e tem muita gente fazendo muita coisa muito legal, né, muito bacana, assim. É isso. Vamos lá, Eduardo Pio. Entre criar, produzir e comercializar, como é que você consegue fazer esse movimento acontecer aí com a qualidade que você nos apresentou? Então, eu sou... até uma coisa assim, eu sou um compositor compulsivo. Eu adoro, assim, compor. Sai compondo toda hora, todo momento, pega qualquer coisa, pega o violão, já sai compondo. Ano passado eu compus um monte de coisa, eu não falei na outra live, mas eu vou lançar um livro também esse ano, agora em agosto, que é o mesmo título, né, do espetáculo, chama Uma Aventura no Mundo Tudo é Possível. Então vou ter as animações, vou ter o livro, vou ter as músicas, né, lançadas. Eu escrevo muito projeto também, junto com a minha esposa, a Lu. Então, assim, no já mês conhecemos da pandemia... o Benjamin e agora a Lu também. Daqui a pouco vamos conhecer a sogra. A sogra, se Deus quiser, vai que ela entra aqui, né? Vai que eu não atendo o telefone, ela chega aqui com o Benjamin, vai ser hilário, vai ser hilário. Ô, gente, é tão bonitinho o Benjamin, vou contar uma coisa pra vocês. Hoje é quinta. Ontem ele acordou, ele abriu o olho e falou assim pra mim, tocar. Já queria tocar pianinho de brinquedo, já queria tocar violão. Ô, gente, é bonitinho demais. Eu comprei um pianinho de brinquedo para gravar o próximo disco que se chama De Bem com a Vida. Eu vou gravar agora pela Lei Aldir Blanc. Então são canções feitas por Benjamin. Vai ser um disco todo assim, com brincadeiras. É um disco muito legal. Esse disco está muito legal. Foi o Rafa Macedo também que arranjou. Ele arranjou os 3 primeiros álbuns do Super Pump. Eu vou lançar o segundo agora, o terceiro eu vou apresentar para a Lei Aldir Blanc, né, assim como eles querem, mas depois eu vou realmente lançar, né, fazer algum produto físico dele. Com relação à monetização do Super Pump, eu tenho essa monetização por projetos, né, assim, eu consigo provar, assim, os projetos. Eu acho que o Super Pump é relevante aqui em Belo Horizonte. A Lívia, não sei se ela já está aqui há muito tempo, mas a cultura de assim, a Secretaria Municipal de Cultura tem uma preocupação que eu acho que é importante, uma preocupação válida, porque você, assim, não adianta você formar público, assim, querer formar público depois que o caos já entornou. Você tem que formar público, para mim, na minha concepção, agora. Você forma uma base forte de ouvintes, uma base forte de pessoas,
né, para que, né, assim, você rega uma planta para que ela possa crescer, ela possa, enfim, depois, né, ser um ouvinte de vários estilos de música, não, né? A música infantil é aquela que a gente faz pensando que a criança vai receber. Mas a gente também pensa o seguinte, né? Por exemplo, Benjamin escuta tudo que eu escuto, então eu escuto não só música infantil, né? Eu escuto tudo, eu escuto rock, eu escuto jazz, eu escuto blues, eu escuto axé. Enfim, eu tenho uma abertura muito grande, assim, né? De som pop também, entre outras coisas. Fora essa monetização, né, dos projetos aprovados na lei, por exemplo, eu e Lu, a gente está administrando dois projetos na Lei Municipal de Incentivo à Cultura, então a gente consegue tirar uma renda, não é uma renda absurda, mas pelo menos você tem ainda uma cama ali, e eu dou aula particular, né, para crianças, né, de instrumento, ukulele, violão, e eu também tenho um público adulto que eu também sou professor de violão, eu sou formado tanto em comunicação social quanto em violão clássico, né? Então, assim, apesar de tocar violão popular, sou apaixonado com a música popular brasileira, enfim, praticamente só toco música popular brasileira. Então, as minhas rendas estão sendo essas. As escolas ainda estão fechadas, né? Então, assim, eu não pude de voltar ainda, né, para as escolas, né? Assim, com razão, né? Eles estão abrindo, mas eu prefiro me resguardar na minha casa ainda. Mas é isso, a minha renda está vindo desse ponto. Sobre as plataformas digitais, a gente até conversou lá no negócio. Eu ganhei, pela primeira vez vou ganhar R$50, que ainda não caiu na minha conta, então vou ganhar R$50 do digital. Mas eu acho que ainda assim, eu ainda tenho que aprender. É dinheiro pra cacete, considerando essa humilhação que é esse repasse dessas lojas digitais, né? Sim, não, mas assim, eu acho assim que a gente ainda tem que aprender a mexer. Mas assim, eu até vou até mostrar para o pessoal, eu ainda acredito no produto físico. Fazer propaganda aqui é uma aventura no mundo do Tudo é Possível, o primeiro DVD do Super Pump CD, e esse daqui que eu vou lançar agora no final de maio, que é Uma Volta, que é um disco bem legal, que eu estou cantando a Orla da Lagoa da Pampulha, eu estou cantando a casa do Super Pump. Mas assim, de uma forma bem lúdica, né? Assim, eu cito pontos, eu não fico falando, nossa, eu sou apaixonado por Belo Horizonte. Não é um disco assim. Mas é um disco que realmente aborda BH, acho bem legal, de forma lúdica para as crianças, brincante, divertido. Eu acho que ainda, voltando ao assunto das plataformas, eu acho que assim, existe uma certa coisa, eu participo daqui do Fórum da Música aqui de Minas Gerais, né, que é um grupo também, e a gente sempre conversa lá assim, que as plataformas digitais ainda é um mistério, como é que é feita essas divisões, né, financeiras, não é uma coisa muito clara, transparente, mas quem sabe um dia seja, né? Mas olha, nas palestras do prêmio já está prevista justamente, porque aqui no prêmio, sabe, agora que eu vou fazer uma interrupção para passar a palavra para o Pipo, senão o Pipo vai embora sem falar nada. Mas é o seguinte, o Pio, as palestras do prêmio, elas são possibilidades de geração de oportunidades, sempre foram. Nesse ano, o nosso slogan é do analógico ao digital, vivo o direito autoral. Só que a gente tem a gente convida as pessoas para elas virem trazer boas notícias ou as informações úteis para que nós, profissionais, possamos nos dar bem. Ou seja, ficar fazendo palestrinha chapa branca para falar bem de si mesmo não é do meu interesse. Meu interesse é o seguinte: o senhor poderia me dizer como é que a gente pode fazer para ganhar um pouco mais? Como é que é aí essa matemática aí? A gente só quer saber desse tipo de conversa. Por isso que a gente tem dificuldade de juntar pessoas aqui, porque as pessoas querem vir aqui falar bem delas, né? Eu quero que elas falem bem para nós, é diferente. Né? Não, show. E essa questão desculpa. Não, só finalizando, eu acho assim que a gente tem que realmente, né, nós artistas, a gente tem que faturar mais com as plataformas digitais, né? Porque é uma fonte de renda e a gente não deve fechar os olhos para isso, que enfim, tá aí no mercado, é para a gente usar mesmo. Ô, Pipo, esse boné aí do Aláfia aí, que significa esse Aláfia para você? Porque o Aláfia foi campeão do prêmio, até hoje não pegou o troféu. Sério, não tô ligado não Em 2016, teve uma categoria, se eu não me lembro se foi pop groove ou se foi hip hop rap, eu não lembro. Que o campeão foi o Aláfia e o troféu está aqui em casa junto com o certificado até hoje, desde 2016. Pô, Gustavo, de repente eu vou. Mas é que eu já nem faço mais parte da banda. Eu acho que quem escreveu o Aláfia era da YB? Era.
Foi a YB que escreveu. Foi isso. Ah, e talvez faltou uma, sei lá, uma ponte, uma mística. Só que aí eu que fico com a obrigação de entregar o troféu lá na cerimônia, e quem não vai, a gente entrega pelo correio, ficou aqui o Alaf, entendeu? Então, assim, se falar com a galera aí, falar, ó, tem um troféu lá nosso, lá em 2016, aí eu mando pro correio para vocês, entendeu? Pô, demorou demais. Então, sobre o boné. Não, porque assim, ó, não sei se o Paulo, o Eduardo e a Lívia conheciam o Alaf, mas o Alaf é borrachada do cacete, bicho. Não, existe ainda. Por acaso, eu produzi esse primeiro disco, acho que foi o disco que foi pro prêmio, né? Foi pro prêmio, então. Não, você... Eu produzi esse álbum, nossa, já faz tempo já, e aí fiquei 7 anos tocando junto também, era uma banda gigante, né? Um combo de pessoas. Mas aí também eu comecei a olhar outros horizontes, todo mundo começou outros horizontes, né? E atualmente eu nem sei porque não se tem perspectiva de show, não sei qual é o rumo dessa banda. Mas enfim, é isso. Simples história diminuta do boné. Fala pra galera que eu troco um boné pelo troféu. Beleza. Vai lá, Pipo, como é que você cria, produz, comercializa, sustentabiliza tanta produção e especificamente nessa coisa do infantil? Como é que é? Projeto, é monetização, é passar o chapéu? Como é que é? Cara, eu acho que, como o Paulo Bira falou, eu acabo atuando em alguns segmentos também diferentes, né? Tem um lado da criação, né, que é muito legal, muito prazeroso, mas que diversas vezes não é o lado que remunera, né? Você está criando, você está colocando um monte de conteúdo para várias plataformas e como o Eduardo falou também, a gente nem sabe como esse dinheiro volta para a gente, então é bem maluco. Então eu desculpe interromper, mas é que eu trabalho com isso, eu sou, né, a GRV é uma editora, uma distribuidora, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu represento a UBC em Brasília. Então, assim, eu sei milimetricamente como é que é esse dinheiro aí. E é chocante. Mas vamos lá. É medonho. E aí, assim, eu acabo com certeza fazendo frentes de trabalho, então toco com outros artistas, acompanho turnês e movimentos afins. Tem um estúdio também, chamado Caso Raro, aqui não é o trocadilho que um amigo fez de pegoraro com Caso Raro acabou ficando, mas acabo fazendo também produção de trilhas sonoras, então faço alguns jingles, faço coisas que trabalham e flertam com publicidade, apesar de não é o meu foco, mas isso também gera um recurso monetário. E quando se fala em produção musical de álbum, que também é o meu carro-chefe de trabalho ultimamente, é claro que os projetos eles têm uma remuneração, né? A gente diluindo essa remuneração e somando as diversas frentes, trabalho com trabalhos técnicos, então eu faço mixagem para alguns artistas, faço minhas masterizações, mas assim, não dá nem para falar que é no nível do Carlos, ou do Carlinhos, ou do Garcia, que é outro nível, mas assim, faço meus trabalhos também de finalização, enfim, abrindo frentes múltiplas. Mas no caso do espetáculo, você foi o quê? Tipo, contratado para prestar um serviço, é isso? No caso desse espetáculo, especificamente, do Poronominari, o Rodrigo Andrade me chamou para fazer a criação de trilha sonora, só que a condição também, ele falou, olha, eu tenho essa ideia, eu tenho essa... É fato, já tenho até os bonecos, te mostro, mandou um monte de foto dos bonecos, mostrou toda a ideia, me contou muito sobre o projeto, só que ele falou, eu tenho uma verba muito curta para fazer esse espetáculo. Então, eu gostaria de propor para você que, conforme a gente faça esse espetáculo, então, hoje vendeu para um SESC, hoje vendeu para o município, vendeu para o estado, enfim, particular. E eu sempre vou te dar uma porcentagem em cima do valor que eu vendo do espetáculo. Legal. Eu acho que sim. E eu estava com tempo, estava possível de fazer a movimentação, super me animei com a ideia. Então, em relação a esse espetáculo, foi dessa forma que a gente combinou porcentagens dentro do que ele fosse ganhar, e ele sempre me passou, quer dizer,
me passou um só, porque o espetáculo estreou na Rússia em fevereiro. Ele foi para ele estreou em 2 países europeus com esse espetáculo, e quando ele chegou no Brasil, estamos nesse momento que estamos agora. Então, não deu nem tempo de haver repasse. Estariam rolando. Mas, enfim, seguimos, né? Seguimos no rolê. Pô, mas olha, modelo interessante, é uma sociedade que remunera de forma, né, um percentual a criação e a produção. Muito bom. E você, senhora Lívia? Você eu já sei que faz muita, mas assim, sanfonástica, como é que isso ganhou uma vida do ponto de vista do investimento, e como é que você mantém isso ou não? A sanfonástica foi um processo bem interessante, porque eu criei ela totalmente com investimento próprio, né? Não foi por edital, por nada. E a partir de 2 ou 3 apresentações eu já consegui me ressarcir do investimento. E os produtores, os contratantes amam, porque ela não tem rider técnico, né? Primeira coisa. Eu tenho um interruptor dentro da sanfonástica, que é um sistema ambulante, então eu ligo minhas luzinhas. A ideia conceitual é que o som seja acústico, que as pessoas estejam próximas para ouvir. Já passei por diversas situações que queriam amplificar o som, né? Eu tenho um sistema sem fio nem nada. Eu falei, mas não cabe conceitualmente. Então, assim, ela é totalmente autônoma mesmo. Então, assim, ela é muito fácil. É meu case de sucesso, assim. Antes da pandemia, eu vou dizer que, tipo, a sanfonástica, dentre as milhões de coisas que eu faço, assim, é o grande case de sucesso, porque eu, em geral, tento ir sempre com um produtor, um assistente, alguém que vai ajudar, mas, assim, muitas vezes eu vou sozinha em situações fora do Brasil. Já fui para a China com a sanfonástica, já fui para Cabo Verde, já fui para Galícia, já fui para os Estados Unidos, já rodei bastante fora e rodo bastante Brasil adentro, assim, nos interiores. Tanto eu circulo no circuito mais de festivais, de instituições culturais como o SESC, mas também num circuito institucional, assim, só que um institucional que faz coisas na rua, que tem que dialoga com isso de um jeito legal. Eu nunca topo fazer um institucional assim que eu sei que eu não vou que não vão entender o conceito da sanfonástica. Então, assim, a minha forma de ser remunerada da sanfonástica antes da pandemia, era na atuação mesmo. Eu tinha a apresentação toda, sempre, assim, da sanfonástica, e às vezes conjugava isso com o meu trabalho autoral. Então, por exemplo, ia tocar num festival no Rio, lá no Festival Toca, e aí eles me contratavam para fazer a sanfonástica, que eu já estaria lá, e o meu show, que eu levava mais 2 músicos e um técnico, e já fazia o pacote completo. Então, fiz diversos festivais nesse formato. Então, assim, ela é fácil de encaixar. Então, eu toquei, sei lá, muitos anos com o Chico César, acompanhando outros artistas, né, como Badia Saad, agora continuo tocando, Rosa Passos. Então, às vezes, eu articulava, sabendo que eu ia estar em tal cidade, em festival, eu já tentava vender uma sanfonástica junto. Não, claro, no mesmo festival, para o artista também não achar ruim, mas, assim, ia dando meus pulos para poder, porque pegava a sanfonástica, cabe numa mala. Então, já estava levando a sanfona, levava a sanfonástica. Então, assim, foi isso. Começou com uma coisa sem edital. Hoje eu ganho agora um PROAC, que é de registro da sanfonástica e tal, mas ela se sustentou e me sustentou muito através das apresentações ao vivo, assim, bem Brasil adentro e bem Brasil afora. E a ideia é que isso vire também um produto fonográfico também, né, de outros passos adiante, que vai ter outras formas de monetização, mas por enquanto é isso. E nesse momento pandêmico, a forma de sustentar através disso é live. Então, a sanfonástica tem uma facilidade, como ela é essa interface de linguagens, assim, ela tanto entra numa programação de música, como na programação infantil, como na programação de circo, como na programação de teatro, de festival de artistas de rua. Então, ela tem uma maleabilidade, assim, boa, as pessoas podem entendê-la como quiser. E a depender, para que seja, muda o release puxando mais para um lado ou para o outro, porque ela é tudo, na verdade, ela é híbrida em si, né? Só uma perguntinha, Lívia. Essa eloquência toda, assim, do circo, não sei o quê, que eu faço show no ar, na terra, no mar, debaixo da terra, no subterrâneo, essa administração de agenda, músico, técnico, pagamento, é você que é responsável ou tem alguém que te auxilia nisso? Autogestão mesmo, sou eu mesmo. Já tentei algumas pessoas, tive muitos problemas, tanto assim de setorizar, né, venda de show, já tentei de várias formas, né, tipo de acertar uma porcentagem, ou de trabalhar junto, acreditando junto, ou de pagar mensalmente uma pessoa, e tive muitos prejuízos com isso, assim, porque eu fico muito atolada, realmente, assim, em tempos, antes da pandemia, estava com, nossa, 2020
até setembro todo agendado. Em abril caíram os 49 shows, 49 apresentações, dentre show acompanhando artistas, performances, espetáculos, shows meus, autorais. Então, assim, é louco, assim, a sorte, por isso que eu falo assim rápido, por isso que eu sou essa baiana 440 volts, assim, porque para poder dar conta também. Eu tenho uma performance minha, um espetáculo infantil, outro, que chama As Trigêmeas, que eu sou eu mais duas de mim, assim, que são as minhas irmãs trigêmeas, mas que eu brinco que são fatias de mim mesma, para poder dar conta da existência. Foi criada a partir dessa poética mesmo. Olivia, eu parafraseando o Herbert Viana, você é 220 volts, sem fio terra, desencapado, direto, reto, sem freio. Ô, Pipo, já são 18 horas, está na hora de pegar os filhos? Puta, Gustavo, tenho que ir, galera. Então vamos fazer uma foto aqui com você aqui, peraí. Ligar meu Beleza. celular aqui. Que aí a gente vai dar continuidade aqui se você não se incomodar, mas vamos fazer uma fotinho com você e depois a gente vai fazer uma coleta aqui de uma frase que o Eduardo já me passou. Vamos lá? Todo mundo sorrindo. Cadê a Kênia? A Kênia não está na foto aqui, ó. Kênia. Alô, Kênia. Liga a câmera. Aê. Letícia, eu já cansei de pedir para entrar na foto. Não quer entrar, ó. Tá sujeita a demissão, viu, Letícia? Já você vai perder seu lugar, querido, que é o pessoal que pelo menos entra. Ah, olha aí! Obrigado. Pipo, prazer te conhecer. Vamos fazer uma publicação aqui dessa fotinha amanhã. Mas eu vou aqui explorar um pouco mais esses três aqui na sua ausência aí, tá? Prazerzão, Chico. Abração, Lívia. Até já, querida. Abraço a todos, muito prazer e, putz, muito legal esse encontro, galera. Valeu demais. Tá ótimo. Falou, Pipo. Fique firme aí, cuide da saúde. Vamos lá. Agora vamos aqui, gente. A Lívia falou. E o Eduardo também, já o Benjamin está na área. Eu já vi que eu não vou. Eu confesso que eu tenho saudade dessa época, viu? Que tinha que sair para buscar as crianças. Não, na próxima edição dessa série de lives, que eu estou adorando, né? Eu estou fazendo 97 dias de lives e não tem ninguém no Brasil que eu acho que está entendendo mais da situação, da realidade dos profissionais da música do que eu, de tanto que eu ouço e não sei o quê. Mas uma coisa eu já aprendi. Quando for categoria infantil, eu vou fazer esse negócio no meio da tarde, porque no final da tarde eu tenho tem que ser mais cedo, tem que ser mais cedo. Mas vamos lá, para ver se a gente dá... Os meus bebês já estão com 20 anos, entendeu? Então... Vamos ver se a gente consegue explorar um pouquinho mais da presença do Pio aí, que é uma figuraça também. Aliás, assim, quem trabalha com criança é figuraça, né, gente? Vocês três são três figuraças. Não tem como, cara. Uma coisa que eu sempre falo, assim, uma das grandes coisas que eu aprendi trabalhando com criança é que a criança é muito sincera. Então, não tem conversa, entendeu? Já aconteceu de acabar um show, vir um molequinho olhar bem para minha cara e falar assim, eu não gostei de você. E aí você fala, ok! Melhor isso do que aquele amigão que te dá o tapinha nas costas e depois vai falar mal no bar, né? Mas olha só, gente. Eu prefiro. Chegou a pandemia, a Lívia já se virou, o Pio tá se resguardando, Paulo não sei, mas eu lhe pergunto, dá para continuar criando e pensando e tendo esperança num futuro de reconquista dos nossos espaços, ou é melhor observar, refletir, esperar a bola passar? Como é que vocês estão se posicionando nesse momento do ponto de vista criativo e do ponto de vista de médio e longo prazo? Como é que vocês estão se posicionando aí? Cara, eu acho que a criação, ela não para, né? Eu acho que para quem é criativo, que nem o Edu falou aí, que ele não para de compor, né? Que a Lívia falou que ela é totalmente elétrica e está sempre... É isso, a gente não para de criar e de compor.
A questão é o seguinte, são as várias etapas, né? Uma questão é criar, outra coisa é produzir, outra coisa é publicar, outra coisa é ganhar dinheiro com isso, né? São as várias etapas do processo, entendeu? Que, aliás, são as várias etapas do Prêmio Profissionais da Música. Criação, a produção. Exatamente. E eu acho que, assim, no meu caso, acredito que... Pô, tem que aproveitar e te interromper para dizer o seguinte, que eu acho que eu já falei isso com o Pio. Depois dessas lives todas, sabe o que a gente vai fazer na próxima edição do prêmio? Na 7ª? Vai ser criação, produção, educação e convergência. Nós vamos criar várias categorias relacionadas à educação, porque, eu acho ótimo, cara. O que tem aqui de livro infantil, professor que passa por aqui, eu vou botar todo mundo. É importantíssimo isso, é importantíssimo. O Villa-Lobos, né, conseguiu pôr música nas escolas do Brasil e a nossa ditadura militar conseguiu tirar, né? E, assim, você ter uma educação musical bacana não quer dizer que você vai formar um monte de músico, porque, assim, a gente vive essa ideologia neoliberal que é muito objetiva e muito... Eu não me fugiu a palavra agora, mas é uma coisa muito prática e pragmática. Então, você vai estudar para ser padeiro... Você é imediatista, né? Uma coisa, se você vai estudar música, é para ser músico. Se você vai estudar economia, é para ser economista. Se você vai estudar padaria, é para ser padeiro. Você não pode, sabe? Só que quando você tem uma galera que estuda música, você vai ter, talvez tenha realmente um aumento no número de músicos, mas você vai ter um aumento na qualidade dos ouvintes. Porque isso aí é fundamental, entendeu? Esse trabalho que o Dudu faz, entendeu? Que ele trabalha com educação musical, a gente tem essa preocupação, né? Do mesmo jeito que ele falou que o filho dele ouve de tudo, os meus filhos ouviram de tudo. Hoje em dia, os meus 2 filhos, eles têm gostos musicais muito distintos, apesar deles terem, cada um deles, quando eles eram criança, né, todo mundo ouvia as mesmas coisas. E aí você vê que a personalidade é a personalidade da pessoa, né? Você não tem que... Vai lá, Edu, como é que é? Você que está cheio de planos aí. Então, não, você e a Lívia, né? O Paulo e o Pipo já são mais assim, numa frequência modulada. Você e a Lívia já são ondas curtas, médias e amazônicas. Gente, então, esse negócio de elétrico é a 1000, porque às vezes Benjamin dorme, sei lá, 10h30 da noite, vou trabalhando até meia-noite, fazendo também produção. Então, eu estou, né, lançando uma volta agora. Eu tenho muita esperança de que né, enfim, a gente vai conseguir superar, né? Tomara, né? Mesmo o presidente não ajudando, né? Que o povo, nós, povo, temos força para a gente... Atrapalhando, né? O verbo não, ele só atrapalha, mas quem sabe, né, cara, a gente consegue um país totalmente vacinado, né, assim, que a gente possa voltar a uma normalidade. Eu tenho muita fé, assim, de que a gente, né, a gente vai conseguir superar isso, se Deus quiser a gente vai voltar a trabalhar à tona, presencial, mas eu também eu também tinha uma coisa, por exemplo, a Lívia falou que tinha muita coisa, também tinha muita apresentação agendada, caiu tudo, caiu um monte de coisa. Mas, assim, eu pessoalmente, assim, eu me adaptei de alguma forma à questão do digital. Então, eu vou fazer todas as lives que eu vou fazer agora de lançamento de uma volta, fazer 4 lives, né, show, no YouTube, patrocinados, né, pelo Poder Público, né, Secretaria Municipal de Cultura. E eu tô adorando, eu tô gostando, eu tô achando que é legal, é uma possibilidade a mais, né? Não assim... né, assim, vai ser a única possibilidade. Eu não, acho que é uma das possibilidades, mundo digital e o mundo físico. Eu pessoalmente, eu estou doido para voltar ao mundo físico. Eu aproveitei uma coisa que eu fiz, que eu achei que foi muito válida, eu tentei me associar ao maior número de EMEIs, né, que são as Escolas Municipais da Educação Infantil de Belo Horizonte.
porque já que eu estou recebendo uma verba pública, eu acho que nada mais justo do que eu chegar para as crianças mais humildes, fazer contato com vários e-mails. Então, assim, sempre as lives estão enchendo, dá 400, 500, 600 pessoas. Então, assim, né, assistindo as lives gratuitamente. Então, assim, vários diretores já mandaram várias mensagens, falaram, Edu, quando tiver voltando, nós vamos contratar. Então, assim, eu também estou, de alguma forma, ao mesmo tempo que eu estou construindo o digital, eu estou construindo o físico. Então, eu tenho uma expectativa muito boa, assim. Então, vou gravar o disco do Bem. Eu e Lu, minha esposa, a gente já está fazendo mais um edital aqui do Fundo Municipal de Cultura, que eu vou gravar um projeto sobre animais, com Super Pump, né, de forma lúdica. E a nossa esperança é que esse disco seja gravado e lançado em 2022. E eu vou lançar um curso também bacana, também de música infantil online, uma vontade que eu já tenho. Então, assim, eu vou explorar o mundo digital, mas, assim, não quero, enfim, quando voltar nessa coisa do mundo físico, que vá com tudo, vá com toda a força que a gente possa ter, que é maravilhoso. Eu gosto muito de fazer apresentação, gosto muito de fazer espetáculo. Físico, me adaptei ao digital, me divirto bastante, eu acho que as crianças também se divertem bastante, né? Os retornos são divertidos, então sim, eu vou escrever no próximo PBM, com certeza, eu vou escrever o livro, se tiver coisa para o livro. Tem livros musicais na nossa categoria, e agora vai ter livros musicais infantis. Vou fazer o livro Músicas Infantis, vou fazer do disco Uma Volta, vou fazer do disco do Benjamin, vou fazer de tudo. Mas olha só, Olivia, pegando o gancho aqui do Edu, deve ser muito difícil fazer uma live, principalmente para as crianças, né, sem aquele contato, né, caloroso que você já se acostumaram a ter algum dia, ou não é? Ou são experiências diferentes e cada uma é legal à sua maneira. Falando da sanfonástica mesmo, eu tive que fazer uma adaptação, assim. Eu fiz... as lives que eu fiz foram todas pré-gravadas, e eu mudei, assim, ao contrário da forma ao vivo de acontecer, que era mais livre, menos roteirizada, eu criei realmente um roteiro pensando na plataforma, né, como a linguagem audiovisual, independente da plataforma que ela esteja sendo apresentada, né. E aí, algumas têm conseguido, assim, às vezes até com uma mesma gravação, investir numa gravação para fazer de uma boa qualidade, conseguir escrever isso, participar de alguns festivais diferentes com a mesma gravação. Isso é um jeito, por exemplo, de não gastar dinheiro várias vezes para fazer a mesma coisa, né, já que a gente está se tratando do audiovisual, e que o átimo, o instante, o agora, não tem mais o mesmo valor, sendo que vai estar pré-gravada, né? O que eu gosto da pré-gravada é que você consegue dar uma qualidade melhor, né, de som, de imagem, uma coisa tratada, assim, que você consegue devolver para o público algo com qualidade, né? E às vezes, nessa... Só um minutinho, Lívia, eu acho que o Edu levantou a mão, é para se retirar, Edu? Sim, bem chegou, gente. Vou ter que ir lá pegar bebezudo. Beijo para vocês, gente. Prazer conhecer você, hein? Vamos ver se a gente se encontra pessoalmente qualquer hora aí. Vamos encontrar sim. Beijão, Lívia. Obrigado, Gustavo. Prazerão conhecer vocês. Obrigado a Letícia. Um beijão para a Kenny, para todo mundo, gente. Um prazerão conhecer, ouvir vocês. Gratidão muito grande. Muito feliz com esse momento, viu? Tá, joia. Com Deus. Tchau. Continua aí, Lívia. Então, sim, o circo, né? A música, as linguagens de onde eu vim, né, onde eu faço, né, por exemplo, o circo é muito do ao vivo, né, muito do instante, é muito difícil de transportar, né, essa relação, essa interação, assim, então eu criei forma de adaptar isso, assim, mas eu fico triste, na verdade, assim, eu penso em milhões de formatos, fazer o programa da sanfonástica, fazer não sei o quê, mas eu não vejo a hora de voltar para apresentação ao vivo, assim. Em termos de criação, eu estou nessa montanha-russa que estamos, né? Tem hora que me dá uma loucura de, tipo, ficar estudando técnica, tem hora que eu não quero olhar para a sanfona, tem hora que, sabe, tipo assim, cada hora num momento, assim, de angústia e de relação com essa angústia, né? Mas eu estou com alguns projetos, tanto via edital como de convites de festivais, assim, que me levam a ter que criar tanto processo que já estava andando, por exemplo, eu estou no processo de criação de um show espetáculo com Lívia Lestrovskis, né, a Charás Lívias, né, que já ganhou. A Lívia que já foi campeã do prêmio e é finalista novamente em 2 ou 3 categorias, inclusive.
Exatamente. A gente vai fazer esse case aí das Lívias com o nome As Siamesas, que deve estar na próxima edição aí do PPN. E a gente está nesse processo, e aí, enfim, vou fazer um show com o Badia Assad, que, por incrível que pareça, tá marcado, eu tô achando incrível. Um show em Belém, em junho, que não desmarcaram ainda, mas eu acho que se cair vai virar uma live pré-gravada ou ao vivo mesmo. Não sei, que é um show novo, que é um show hindu, só eu e Badi. Então, isso envolve também o processo de criação. Ela me chamou para compor para o disco novo dela. Eu compus, ela me chamou para fazer uma música. A gente acabou fazendo mais e ela vai botar 2 músicas nossas no disco. E essas músicas vão estar no show também. Então, tem essa adaptação do arranjo para o disco para um arranjo de duo. Tem alguns projetos assim que eu estou colocando, que eu tenho que criar, porque tem datas de apresentação ou de edital. E também, no meio disso, eu vi que era hora de organizar um pensamento em torno do que eu venho fazendo nessa interface entre música e circo. Aí eu comecei a fazer um mestrado na Unesp, na Universidade de... Como estava pouca coisa, né? A gente vendo assim, a gente te ouvindo assim, a gente percebe que você é uma pessoa que realmente assim, nos enche de um tédio, assim, né? A gente ficou pessoa mais sem assunto, né? Mas eu comecei a fazer esse mestrado, inclusive hoje eu estava na aula, por isso que eu estava sem poder sair, mas consegui sair antes, e tá incrível, assim, estou numa tesão, assim, de fazer um mestrado em artes, então junta música, artes visuais e cênicas, e estou organizando um pensamento em torno dessa interface entre música e circo, e nesse país bolsonarista, brother, eu não sou bolsonarista. Nessa esse país tem muita gente, gata, não é assim. Também não sou nem fudendo. Eu tô falando que, tipo assim, nessas condições que estamos, nessa bosta que estamos, eu consegui a bolsa, consegui o primeiro lugar. Então, assim, tá sendo mais uma forma também de me sustentar nesse período, mais uma renda, né, para isso, assim. Então... você conseguiu uma bolsa. Pô, muito bom, hein? Eu entendi que a Lívia quis dizer que nesse país dominado pelos bolsonaristas... É isso, não, gente. Nós somos a resistência. Nossa, hoje no meu TBT apareceu uma foto tocando lá na porta da prisão de Lula com Chico César e meu batera, assim, a gente na maior... enfim, eu estou aí na luta, na militância total. Mas, enfim, dentro desse contexto de bosta que a gente está, angustiante pra caralho, que é uma das coisas que mais tiram a energia de criar. Enfim, na luta também consegui, e estou na universidade pública lutando por ela, e me sentindo muito na missão de retribuir o máximo que eu puder para ela. Então, em grupo de estudos, escrevendo artigo, fazendo milhões de coisas, assim, tô nessa e tá também me ajudando a dar um prumo, assim, no meio das coisas, assim, de organizar esse pensamento e essa resistência mesmo. Nada melhor do que recorrer à academia. Olha só, a Letícia, que trabalha aqui com a gente, que é essa figura aqui do teatro, da música, do carnaval, não sei o quê, quando ela bota o rostinho dela aí, é porque eu acho que ela está querendo fazer alguma pergunta, pelo que eu conheço dela aí ao longo dos últimos 4 anos. Letícia, se você quiser explorar os nossos 2 convidados e a Kênia, que faz parte também dos brasileirinhos, a hora é essa. Do contrário, querida, foi um prazer te ver finalmente aqui na nossa tela, né? Ai, gente, imagina, obrigada. Parece, Gustavo? Sempre que dá eu mostro a cara, gente, mas é porque trabalhando em casa e trabalhando, tipo, das 7 da manhã até as 21 horas, não é sempre que a gente está disposta a botar a cara, não é verdade? Com 2 filhos em casa, agora ainda tendo que me virar como professora também, né? Eu estou apaixonada pela relação de vocês e do trabalho de vocês com o teatro, né? Como o Gustavo falou aí, eu venho do teatro, né? E realmente, né? O nosso trabalho ele requer esse contato, né? Mais próximo com o público. Vocês estão preparando alguma coisa, já pensando ou vislumbrando alguma possibilidade presencial do projeto de vocês? Ou vocês acreditam que no ritmo que tudo está rolando, a gente ainda vai ter mais um ano aí pela frente, focando em trabalhos em formato digital? Boa pergunta aí. Eu não estou pensando em fazer nada presencial enquanto não tiver uma sensação minimamente de segurança. Eu tenho uma sobrinha que dá aula em escola de criança
na penúltima abertura que a Prefeitura de São Paulo propôs, ela pegou Covid por causa de uma aluna, e foi logo em seguida, na semana seguinte já fecharam, agora abriram de novo por causa do Dia das Mães, semana que vem pode ter certeza que vão fechar de novo. Então, enquanto tiver nesse vai, não vai, cara, essa indecisão toda, eu acho que é muita irresponsabilidade, sabe, você fazer coisa presencial, ainda mais com criança e... Sim, mesmo porque tem a questão de como o vírus está se comportando. A Kênia, eu vou apresentá-la para você. A Kênia, finalmente. A Kênia é uma cantora fantástica, a gente se conhece há mais ou menos uns, sei lá, quantos anos, 28, trabalhamos muito junto, e aí lá pelas tantas ela foi fazer faculdade de farmácia. Ela é uma farmacêutica formada. Que é exatamente. E aí, depois que ela se formou, que a faculdade aliviou, a gente voltou a trabalhar junto na música, e atualmente ela está cantando comigo nos shows dos Brasileirinhos. Bom, então, já que a Kênia entrou e se formou em farmácia, Kênia, eu tenho uma dúvida sobre uma medicação que eu estou tomando. Cara, meu filho, eu ouço isso todo dia. Todo dia. Minha vida é essa. Na verdade, eu sou farmacêutica, eu trabalho com isso. E aí eu entrei na live, quando você falou meu nome, eu falei, eles me viram. Mas a questão é a seguinte. Eu estava vendo uns dados. O Brasil, apesar do percentual de crianças ser muito pequeno, mortas, o Brasil é o país onde mais morrem crianças no mundo de Covid. Ainda que alguém diga, vamos fazer algo presencial, eu acho de uma irresponsabilidade tremenda. Eu entendo a questão da escola, porque a escola, ela é rede de apoio. Se a gente tivesse como é que eu vou dizer? Se a gente tivesse comprado as vacinas na época, enfim, feito todas as coisas que a gente poderia ter feito. Imagina, H1N1 a gente vacinou em 3 meses 80 milhões de pessoas. Em 3 meses. É essa a expertise que o SUS tem, que a política pública do SUS tem. E que foi desmontada desde o finalzinho lá do começo do golpe até o momento. Então, voltar, ter crianças eu, sinceramente, fico apavorada, porque, por exemplo, a gente está com... Só brasileiras, a gente tem 3 variantes, além da de Manaus. O pessoal fala de Manaus, mas tem a de Sorocaba e tem mais uma... Ai, gente, eu não lembro, alguma cidade no centro-oeste, agora eu não me lembro. A variante sueca já está aqui. Eu nem sei como chegou alguém da Suécia aqui. Mas isso está acontecendo agora. E a gente não sabe como essas variantes vão se comportar com as crianças. Agora começou a vacinação das puérperas, das gestantes, e isso tende a atenuar. Mas antes do final deste ano, eu não faço apresentação ao vivo para adulto. E você, Lívia? Como é que você está aí respondendo a Letícia? Pois é, né? Assim, em relação à sanfonástica, eu tive uma experiência um pouco aterrorizadora em dezembro, assim, porque é foda isso, que ao mesmo tempo tem um lance que é a sobrevivência, né? Tem um lance que a gente está muito fodido. E que é difícil recusar alguns trabalhos mesmo, assim, por exemplo, em dezembro rolou um convite, estava numa onda, claro, estava num momento um pouco mais tranquilo que agora. Para quem não sabe, a Prefeitura de São Paulo fez a virada cultural, mas fez sem divulgação, né? Então, assim, mesmo os artistas não podiam divulgar as programações, assim, para poder não ter aglomeração. O discurso era esse, né? Então, assim, o cachê era muito bom para o que eu estava super precisando, e eu topei fazer a sanfonástica. Ela tem um distanciamento, para quem não conhece, assim, eu me visto mesmo de um circo, que eu fico dentro de uma cúpulazinha. Então, assim, que tem um raio de 2 metros. Então, ela já tem um distanciamento em si, uma casinha que eu estou protegida, e que eu estou
protegida e estou protegendo outras pessoas, porque essa é a lógica agora. E eu fiz de máscara. Eu peguei uma máscara dourada, maravilhosa, e fiz de máscara, né? E é muito estranho, porque normalmente eu canto, eu falo com as crianças e tal, e eu fiz muito distanciado. Então, além disso, assim, fiz a apresentação com distanciamento. Só que, para mim, eu cheguei em casa chorando muito, assim. Cheguei em casa, fiquei muito mal. Cheguei em casa, tipo assim, tanto com a relação que se criou, tanto de ver um dos lugares que eu fiz estava cheio, então eu fiquei fora do lugar. Assim, eu falei, não vou entrar aí, eu vou ficar aqui fora. Então, eu tive que me posicionar, assim, para poder manter alguma coerência dentro daquilo tudo, assim. Não foi como eles falaram, tá? Tinha lugar com aglomeração mesmo. Agora, foram 2 lugares. Um lugar estava totalmente tranquilo, o outro lugar eu tive que falar, tipo, não vou entrar aí. E cheguei em casa, tipo, chorando, assim. Fiquei, tanto assim, inclusive pela relação que se criou, como não deu para executar realmente como a performance é, como o espetáculo é. Então, assim, eu fiquei numa situação um pouco complicada. Mas, assim, foi a experiência que eu tive com a Sanfonática na pandemia, foi muito difícil, deprimente mesmo, assim. Em relação a outras atividades, eu tô um tanto assustada e sem saber também o que fazer em relação a esse show que eu vou fazer com o Badi, que é em julho. Eu acho que provavelmente vai acontecer até da gente viajar para fazer o show, só que o show acontecesse em público, gravado lá. Então, assim, aí ela falou, não, vamos de escafandro, vamos, né, tipo, super protegida no avião, mas eu tô com medo, assim mesmo, entendendo também como me posicionar em relação a isso, porque ao mesmo tempo é isso, é um trabalho, eu preciso trabalhar, preciso fazer as coisas, então a gente fica num lugar imprensado, assim, né, de como lidar com esse momento, assim, porque as contas estão chegando, os inquilinos não dão mais, os proprietários não dão mais desconto para os inquilinos, né, as empresas de luz cortam a conta se você não pagar, as coisas, né, tipo, eu tinha, né, um jeito que a gente vivia antes, e vai tentando adaptar agora, né, tipo, virei meu dono de pensão na minha casa, que eu morava sozinha, né, então alugando quarto e tal, então, assim, era a gente está numa transição de lidar com esse apego a segurar o que a gente tinha antes e lidar com esse momento de escassez e lidar com a nossa coerência política e ética, né? Nesse momento. Então, você fica assim, nossa, de que eu faço? Faço ou não faço? O que acontece, né? Mas, assim, a ideia, eu tenho focado em fazer isso, mestrado, em fazer as lives, os shows pré-gravados, show pré-gravado por Sesc, show pré-gravado, enfim, esses trabalhos. Estou com um projeto parado há 1 ano, que é esse documentário, que envolve filmar 600 veteranos de 80 a 90 anos, então, assim, estou sem poder fazer isso há 1 ano, né, mesmo, e parado e discutindo com o Itaú, porque o Itaú quer que eu entregue logo o projeto. Eu falei, se você quer que eu entregue o projeto, quer que eu filme logo, me dê mais 30 conto aí para poder protocolo de Covid, eu poder botar toda a equipe para chegar no lugar com antecedência, para poder todo mundo fazer o exame. Eu fiz a proposta com eles assim, falei, se vocês não vão dar uma grana para eu poder assegurar que todo mundo vai estar minimamente, né, com as condições sanitárias para fazer isso, eu não vou fazer. Então, esperem, né? Então, eu tô nessa, assim, tipo, lidando com tudo, discutindo com os contratantes, me queimando com alguns pela posição que, né, por posições, mas... Uma coisa que complica bastante a situação é esse lado de lá, né, que os contratantes e a empresa de luz e os locadores, né, os donos de imóvel, não sei o que, ninguém quer abrir mão de nada, sabe? Então, realmente, a gente fica numa situação bem complicada, assim. Eu me considero um privilegiado porque eu tenho um estúdio em casa, então eu estou sempre fazendo... Na verdade, quando começou o começo do ano passado, foi muito engraçado. Engraçado não, né? Foi até triste, mas no começo do ano passado, uma das minhas proposições de ano novo era que eu precisava sair mais de casa, que eu sou muito bicho de buraco mesmo, como o Gustavo reparou, que eu tenho uma vibe mais, assim, mais plana, porque eu sou meio bicho de buraco mesmo, eu gosto de ficar quieto e tal. E eu tava muito forte isso dentro de mim, falando, pô, eu sou músico, eu preciso sair por aí, dar canja, né, circular um pouco, eu tô muito parado e tal, não sei o quê. Aí veio a pandemia, falei, bom, gente, o negócio é eu continuar o que eu já era. Então, porque eu já trabalho online já há muito tempo, por essa questão de ter estúdio em casa e tal, eu muito manda a trilha por e-mail, recebe, fulano grava a voz na casa dele, manda, você mixa aqui e tal. Então não mudou muito, mas realmente o trabalho infantil, ele fica praticamente
sei lá, vira outra coisa, né? Você vira uma produtora de filme, sabe? Porque você vai... Agora a gente está pensando realmente, não, brasileirinhos, pô, vai sair, semana que vem vai sair um clipezinho, que a gente gravou um show ao vivo. Gravou dentro do estúdio, todo mundo tocando, porque os discos são muito diferentes do show, né? Porque o disco foi gravado em casa, com arranjinhos e tal, e detalhezinhos, e o show foi se adaptando ao longo do tempo. Bom, e aí semana que vem vai sair um clipe nosso que a gente conseguiu colar umas animações em cima da gente tocando no show, né? Uhum. E agora já estamos pensando nisso. Falou, bom, então vamos investir em fazer clipe de animação, vamos virar produtora, para você não deixar de existir, né? Porque tem essa coisa também, se você não está no virtual, você começa a não existir mais, as pessoas não sabem quem você é, entendeu? Você vai para o esquecimento ali, né? Vai para o buraco da memória. Muito louco. Mas muito o show louco. Infantil é insubstituível. Para mim, pelo menos, a diferença entre você estar ali cara a cara com as crianças, ou você fazer um negócio em casa, e aí até tem a gente fez a nossa live, né, que a gente fez na Aldir Blanc, foi esse show aí gravado que a gente postou e no dia da live a gente ficou online conversando com as pessoas. Eu acho que esse clima de live aqui, cada um na sua casa, né? A gente bater um papo especificamente sobre as coisas relacionadas ao prêmio, não sei o quê, é uma coisa que eu tolero bem, e no caso especificamente do prêmio, para mim é um prazer pessoal, profissional, existencial, todos, né? Mas, cara, eu sou músico também, né? Não me apresentei, mas eu toco há 35 anos e trabalho com música desde então. Estava tocando ainda antes da pandemia, porque administrava casas noturnas, né? Fazia eu tinha uma clientela que é um clube, um shopping, Bar Brahma de Brasília, que era uma filial do Bar Brahma de São Paulo, eu que operacionalizava. Eu cheguei numa fase que eu administrava 6 casas noturnas com música ao vivo. Eu contratava 180 artistas por mês. Você vê a minha felicidade de gerar tanta coisa. E de lá para cá, nunca mais produzi nada, nunca mais subi num palco para nada, não tive coragem também. Mas, assim, eu não consigo entender qual é a graça, além da necessidade, né, do ponto de vista propósito, né, de uma ação artístico-cultural, fazer no clima de uma live. Respeito deve ser extremamente difícil, acho que tem que fazer, entendeu? Porque não tem outra coisa mesmo para fazer, conforme você falou, Paulo, tem que estar presente, senão você é totalmente esquecido. Mas deve ser um desafio violento para vocês aí do mundo artístico, porque eu sou um baterista mequetrefe, né, bicho? Sabe como é que é, né? São 35 anos tocando no meio dos bêbados, não sei o quê, dos políticos corruptos, essas coisas. É nóis, Gustavo. A minha vida começou nos botecos também, cara. Só que faz tempo, né? Letícia, fala aí o que você quer falar, porque eu quero terminar esse negócio aqui, porque senão a gente vai amanhecer aqui com essa turma aqui. E olha que eu ainda nem fiz minhas perguntas sobre as minhas medicações para Kenny, né? Olha aí. Não, mas espera, putz, eu só quero pegar, eu vou cortar a Letícia para falar uma coisinha sobre essa coisa da live. Eu brinco que eu fico fazendo a interface entre o cidadão comum e o músico. Para o cidadão comum é diferente. Tá. E é o cidadão comum que vai ver show. É o cidadão comum que compra disco, que consome arte. Tudo bem que o cidadão comum vota no Bolsonaro, mas a gente não pode ter, a gente não pode perder, é muito louco, porque eu trabalho no mundo corporativo e eu passo a minha vida assim, tipo, eu me sinto um Constantino, porque eu fico, imagina, o dono da minha empresa é um bolsonarista de marca maior. Ele não vai ver essa live mesmo. E se ele ver, a gente já tretou por causa disso mesmo, então tá tudo bem. Então, são mundos diferentes e são necessidades diferentes. O cidadão comum precisa disso.
E isso manteve durante muito tempo e ainda mantém muitos cidadãos comuns dentro das suas casas. Interessante isso. As pessoas enlouqueceriam. Elas, apesar de não darem o devido valor para a arte e não quererem pagar a arte o quanto ela realmente vale e o quanto ela realmente salva, elas já teriam cortado os pulsos se elas não tivessem as peças de teatro para assistir, se elas não tivessem essas lives para ficar cantando. As pessoas ficam cantando na casa delas. Eu fiz na verdade, as pessoas não sabem o quanto isso é importante para elas. Elas mesmas não têm essa consciência do quanto isso é importante. Exatamente. A gente tem que fazer mesmo. Mas também exploram, né? Por outro lado, assim, tem uma gama de pessoas que ficam esperando da gente. Não é porque você não faz live, mas porque não sei o quê. E, tipo assim, não rola alteridade de se colocar no lugar e entender o que está sendo esse momento para a gente e o quanto é necessário, tipo, o quanto isso é o nosso trabalho, o quanto isso é necessário, sabe? Tipo, não dá para ser assim, gente, não é? Não vai rolar. Mas isso vai desde o cara que vai no bar e pede para você liberar o couvert de R$20, mas não pisca em gastar 200 de cerveja, entendeu? O cara acha caro pagar R$20 de couvert, mas gasta 200 conto de cerveja numa noite fácil, entendeu? Fazer o quê, né? Para criar consciência nessas pessoas do valor dessa arte, do quanto custa fazer isso, né? Letícia, você quer falar aqui? Então fala. Quero sim, gente, se me permitem, bem nesse sentido aí mesmo, eu estou aqui do outro lado também como mãe, né? Então, assim, vou colocar aqui o meu lado também, que agora a gente como pais, já que a gente ficou íntimo, eu vou tirar minha camiseta, minha camisa aqui, porque tá quente aqui em Brasília. Brasília tá, pelo amor de Deus. E eu tô malhando pra caramba, tô ficando com os músculos, tô definido. Tá bom. Hoje mesmo me chamaram de tiozão aqui no prédio. Ixi, Maria. Gente, então, como mãe aqui, eu queria me colocar aqui nessa situação pandêmica, a gente vê também uma oportunidade que eu, por exemplo, estou consumindo muito mais do que a minha filha e meu filho consomem, por exemplo, pela proximidade que a gente está, já que a gente está aqui, a gente está tendo que ser mãe, a gente está sendo professora, orientadora, várias coisas, que a gente dividia, né, com os professores, com os mestres dos nossos filhos. E agora, mais do que nunca, eu acho que a gente está consumindo produtos digitais. Então, assim, nem que não seja através de live, mas eu vejo que muitos dos trabalhos de vocês estão encaminhando para esse processo digital, né? E eu, assim, estou aqui para falar como apoio, como consumidora, que a gente precisa de auxílio didático, que vocês também trazem junto dos trabalhos que vocês fazem. É uma forma de chegar à criança, de dialogar, que nem sempre o pai e a mãe tem, gente. Pai e mãe não é super-herói, a gente não sabe tudo, entendeu? E a gente precisa muito de ajuda da sociedade, de professores, de parentes, sim, na construção, né, dos nossos filhos. Então, assim, cantar junto, brincar junto, assistir um vídeo junto, para mim, assim, está sendo essencial. Então, acaba que o trabalho de vocês está entrando cada vez mais, eu acho, que nas nossas casas. Então, assim, mesmo que seja através de um vídeo, igual o Super Pump aqui, eu estava olhando, estou olhando todos os materiais de vocês pelo prêmio, né? Porque eu acabo, assim, tendo que assistir tudo de vocês, e estou, assim, encantada, adorando, falando, nossa, isso aqui eu quero mostrar demais para minha filha. Então, assim, esse trabalho de vocês, eu acho que talvez esteja entrando cada vez mais dentro aqui das nossas casas também, dentro das nossas vivências. Isso que a Letícia está falando, bom, primeiramente eu já passei dessa fase da Letícia, porque eu já curti todos os trabalhos durante a votação, não sei o quê, a inscrição, né? Mas, assim, uma pena, né, que um evento como o nosso ainda não consiga atrair, né, talvez a gente seja, assim, vítima do nosso nome, né? Prêmio Profissional da Música, tem gente que acha que é só para profissional, então aqui, então, esse caso não é para mim, né? Eu sou público, eu sou, como a Kenny falou, cidadão comum, eu gosto de música, mas profissional da música, esse negócio deve ser difícil demais. E, assim, lamento ainda, porque a gente não consegue ainda
trazer as pessoas todas, eu acho que essa versão digital do evento talvez possibilite isso, mas trazer as pessoas todas para que elas conheçam os conteúdos. Tanto é que eu estou ali de 10 em 10 dias, não sei se vocês estão acompanhando, né, muito baseado num programinha do Flávio Cavalcante, que era um assessor de milicos, né? Mas ele tinha um programa que chamava Um Instante Maestro. E agora eu criei uma série, que eu não sei se vocês acompanham, que chama Um Instante para um Like, que é o seguinte, de 10 em 10 dias eu coloco todos os vídeos das categorias mais votadas no YouTube do prêmio, a gente faz uma playlist para as pessoas ouvirem os vídeos, para ver se a gente, de alguma forma, inclusive chama campanha de popularização dos profissionais da música, ver se de alguma forma a gente populariza os conteúdos de vocês, para que as pessoas possam ter o prazer que eu já tive, e a Letícia agora está tendo, de ouvir tudo, ler tudo, conhecer tudo de todo mundo. Porque quem acompanha essas lives aqui que a gente está fazendo questão de eternizar no nosso canal de YouTube, nós estamos fazendo um documento de um ano de pandemia, com a percepção de profissionais de altíssimo nível desse país, que eu, particularmente, está lá viu, Olívio? Está lá um estudo de caso para o seu mestrado, porque, cara, você só ouve coisa sensacional de vários lugares do Brasil, de gente nova, né? É assim, o cara que estava mixando na masterização ontem, o cara virou para o Carlos Freitas e Ricardo Garcia e falou o seguinte: ô, Ricardo Garcia, você sabe por que você está trabalhando menos hoje em dia? Aí, por quê? Não, porque todos os trabalhos ruins vêm para mim. Você só fica com o que é bom, entendeu? Muito bom isso, né? Então, esse ambiente, assim, quem puder um dia achar que isso vale a pena, vai ver que tem uma riqueza ali. E, gente, na boa, são 18 horas e 40 minutos. Eu falei para a Letícia, assim, que essa live de hoje aqui, eu ia tentar me empenhar em ser pontual no término, né? E é impressionante, assim, como que a gente se autodesobedece, mas o culpado são vocês, viu? Então é o seguinte, eu quero agradecer aí aos que ficaram aqui até agora, né? Lívia, Paulo, Kênia, Letícia também. Letícia devia estar trabalhando, né? Mas está aqui se divertindo também, tudo bem. Considero que isso aqui é um momento de capacitação. Aliás, eu tive um chefe, né? Eu trabalhei para uma produtora uma vez, e eu virei para ele e falei assim, cara, seguinte, pô, bicho, será que eu podia faltar o trabalho amanhã? Porque eu queria ir aqui no Festival Porão do Rock, não sei o quê, de Brasília, né? Porque ia ter as bandas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ele falou assim, Gustavo, não precisa ficar constrangido. Você ir a um festival de música, para nós aqui, é como se você estivesse indo fazer um curso, uma capacitação. Você vai sair de lá muito mais esperto para trabalhar com a gente. Enfim, ó, Paulo, Kênia, Lívia, sem palavras aí pela live de hoje, queria agradecer por demais. Valeu, Gustavo. Obrigadão. Eu considero isso aqui, acima de tudo, um momento de qualificação da minha vida. Eu saio daqui zen, rico e pronto para o dia seguinte. Eu acho que essa é a missão do Prêmio Profissional da Música, esse vai e vem de energias positivas, experiências maravilhosas e, acima de tudo, né, dentro da mais absoluta lucidez e realidade que o momento exige. Vivam os profissionais, os finalistas da categoria Projeto Espetáculos Infantis, né, Letícia? A frase, Gustavo, você já pegou a frase de todo mundo? A frase de todo mundo. Tem que ter uma Rapidamente. Frase. Não enrola não, Paulo. É papum. Ser profissional da música é o quê, Paulo? Fazer música e levar a música para as pessoas ouvirem. Senhora Kênia. Eu vou plagiar Por que eu falei cidadão comum? Eu vou plagiar o Maurício Pereira. O cidadão comum pode até... Sim, tem uma música dele que chama Dia Útil, que fala desse cidadão comum.
Ah, que legal. Sou muito Sim, fã do essa Maurício. música é incrível. Sou Todo muito fã. músico devia ouvir essa Essa música. música é muito incrível essa música. A música Você é vai curtir, Gustavo. Não, e o Tudo Maurício, a ver com o PPN. o Maurício é muito incrível, né? Eu acompanho Ele é. ele desde do Mulheres Negras, assim, é sensacional. Somos todos fãs do Pereira aqui. Sim, vacinou hoje, querido. Pode falar, querida. A gente faz música para levar esperança e amor para o coração do cidadão comum. Saiba ele ou não. Bonito isso. Para levar. Peraí, é que eu estou digitando, Para sabe? levar esperança para o coração do cidadão comum, saiba ele ou não. A Peraí, gente Kenny, você vai ter que ir mais devagar aqui, que eu dei uma tropeçada no teclado. A gente faz música para levar esperança para o coração para o coração do cidadão comum, do cidadão comum. saiba ele ou não. E como está sendo gravado, eu já estou citando Maurício Pereira, porque eu estou parafraseando um trecho da música. Vou botar Kenny Macedo E botei Maurício entre aspas, Pereira. Depois eu peço. Maurício Pereira. Senhora Lívia Matos, aquela baiana que, pelo visto, foi a mamadeira, só tinha dendê, né? Só tinha dendê nessa mamadeira. Ai, meu Deus, acho que em toda live eu tenho que falar uma frase, é isso? Você já pode ir pensando nisso, né? Assim, com Eu vou antecedência. pegar, vou ter que me copiar na outra para poder manter assim, uma coisa, Isso. né? Mas ser profissional da música, acho que é aí tem que ser, né? Persistir sem se violentar, mantendo a leveza e a profundidade. Caramba, gente, o pessoal aqui é criativo mesmo, viu? Caramba. Letícia, você não quer falar, não? Você já falou demais, né? Você já deve ter várias frases minhas aí. Carlos Freitas masterizou meu disco, sabia, Gustavo? Maravilhoso demais. Legal. Ó, gente, eu vou, já que você é baiana, eu vou me permitir aqui para finalizar essa live com uma frase de um baiano chamado Nizango Anais. A frase é o seguinte: não é o dinheiro que traz a felicidade, é a felicidade que traz o dinheiro. E é graças às pessoas felizes como você que, com dinheiro ou não, a gente vai para frente. Tá bom, gente? Um abraço para vocês, hein? Muito prazer em conhecê-los e estarmos aqui juntos. Amanhã essa live está no ar, hein? Lá no YouTube do Play. Valeu. Até já. Parabéns, Tchau. gente. Falou, moçada. Beijo. Valeu, Gustavo. Prazer, Kênia, Paulo. Prazer, Lívia. Prazer, Gustavo. Prazer, Até Letícia. mais. Beijo, Bi. Tchau. Até já aqui. Tchau.